que surge na imprensa, né? Vou colocar uma imagem só ilustrativa aqui do Marcos Leonardo, do nosso Instagram, só para ilustrar aqui um pouquinho do que a gente tem para dizer aqui. O que acontece? O André Hernan, outros colegas aí da imprensa, postaram essa informação que a gente já tinha já há alguns dias, que era o seguinte: Marcos Leonardo teria alguns caminhos para tentar acertar com o São Paulo. Até dia 2, era uma tentativa do Al Hilal liberar o jogador por empréstimo para que ele pudesse ser inscrito a tempo para jogar no São Paulo. Beleza. Não deu certo, felizmente. E aí, terminada essa história aí, o que seria um outro caminho, uma outra alternativa para o jogador? Que não seria a mais viável ou a mais fácil. Ele entrar na justiça e tentar uma rescisão com o clube árabe, porque ele estaria sendo impedido de atuar. E aí você tem várias formas de entender e interpretar isso. E aí, antes de pedir a opinião da Prey e da Van, e aí até de vocês do chat, pra gente ler aqui as mensagens, tem o seguinte cenário que a gente tem que considerar para isso aí. Na verdade, o jogador ele não está sendo impedido de jogar. Ele não foi inscrito na Liga Árabe, na Liga Saudita, o campeonato brasileiro deles lá, né, o campeonato local. Mas ele seria inscrito na Libertadores lá da Ásia, né, da Liga dos Campeões da Ásia. Então, teoricamente, o Al Hilal poderia alegar isso. Fala, cara, você não é obrigado, eu não sou obrigado a te colocar para jogar, mas eu não tô te impedindo de trabalhar. Então, meus advogados vão trabalhar aqui contra o seu pedido de rescisão. Eu paguei 40 milhões de euros para trazer você, né? Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, tá? É só pra gente poder não viajar na maionese, tá? Então, assim, ele pode chegar e falar isso. Falar, cara, eu não tô te impedindo de trabalhar. Você vai ser escalado na Champions League da Ásia, no campeonato local. Eu não sou obrigado a te colocar para jogar. Então, eu não tô te impedindo o trabalho. Tem um outro impeditivo também, que seria o seguinte. A grana que ele teria a receber, ele recebe um salário muito alto, e alguém fez um cálculo aí nas postagens, que se ele rescindir o contrato, ele deixaria de receber cerca de 128 milhões, algo assim, ao longo do contrato dele. Então, para ele abrir mão disso daí, cara, você pode ter o amor que for. Eu tô pensando aqui do jeito mais racional possível, o Pri e Ivan, que eu vou pedir a opinião de vocês. Por mais que o Marcos Leonardo queira jogar no São Paulo, você tem alguns riscos aí. Ele vai deixar de receber 130 milhões? Ele vai ficar quanto tempo em litígio na justiça com o Al Hilal? Porque isso aí pode se estender por muito tempo e aí acabou a Libertadores. Não é garantia que ele assine com o São Paulo se ele entrar na justiça, né? Porque, de repente, o Al Hilal fala, tá bom, amigão, você não quer ficar aqui? Então tá bom, chama aqueles brasileiros lá, como que é, Flamengo, que ofereceram 29 milhões de euros. Então, para eu não perder muita coisa, eu vendo pro Flamengo e pelo menos eu não fico sem grana. São vários cenários que podem acontecer aqui, né, Van? Então, não é uma coisa tão simples. Ele vai rescindir, ele vai vir pro São Paulo. A gente tem que pensar racionalmente o que o jogador faria, o que o Al Hilal faria, e lembrar que o São Paulo não tem dinheiro. E assim, por mais que tenha amor, que tenha carinho e tal, Ana, ninguém rasga dinheiro, né, Van? Eu acho que é boa essa explicação sua, Senna, porque somente a informação de que ele pode rescindir e ficar livre no mercado é muito superficial, né? Então por isso que a galera tá um pouco confusa em relação a isso. Eu acho que, assim, de maneira resumida, o Marcos Leonardo é página virada pro São Paulo no momento. Eu acho que o que a gente vai falar aqui ainda sobre a dívida do São Paulo diz muito sobre tudo que aconteceu. É uma consequência de tudo. O São Paulo não consegue disputar no mercado. É difícil. Existem muitas questões. Eu acho que realmente é óbvio que o desejo do jogador faz diferença. Eu acho que até pesou pra negociação se estender por um tempo um pouco maior. Mas agora é outra situação, né? Naquela situação a gente tinha um pouco de esperança ainda, só que agora envolve muita burocracia, muito dinheiro e muitas outras questões que realmente não, pro São Paulo agora não são interessantes. São Paulo não tem como resolver problemas, né? Já tem problemas demais. Então teria que ser uma contratação mais efetiva e rápida, o que acabou não acontecendo. Então acho que realmente agora não iludir novamente o torcedor São Paulino, que talvez pode acontecer e tudo mais. É óbvio que é bom noticiar que isso tá acontecendo, que ele pode tentar realmente essa rescisão, mas como você disse, isso pode se estender por muito tempo, é uma questão complicadíssima, assim, é óbvio que o jogador ele quer estar em campo, acho que ele quer ter visibilidade, porque ele tem 22 anos, ele é muito jovem, mas será que realmente, tipo, se ele rescinde, ok, o destino dele seria o São Paulo? Ele vai abrir mão realmente de receber toda essa grana, porque o São Paulo não tem condições de pagar um salário pra ele desse nível? Então acho que o Marcos Leonardo é página virada pro São Paulo, foi bom enquanto durou, a gente se divertiu, muitos memes, como a Pri disse, valeu pra gente dar risada com toda a situação, porque foi isso que aconteceu mesmo. Mas assim, a gente tava muito animada com a contratação dele, Senna, até porque
parece que as peças se encaixavam até determinado momento. Porque era uma contratação que daria visibilidade pro jogador, que quer ir pra seleção, quer voltar pra Europa. Pro São Paulo seria realmente aquela peça que falta para disputar agora as quartas da Libertadores, que a gente teve todos esses problemas com os nossos centroavantes, um jogador diferenciado, o jogador chegaria realmente para mudar o patamar do time, que já tá muito bem encaixado. Então, e pro time árabe, qual seria, né, a vantagem que eles teriam? É isso que a gente vem batendo muito, mas qual a vantagem para eles do Marcos Leonardo vir naquela situação? Então a gente não encontrou muito essa vantagem, então por isso que também não acabou não acontecendo. Então acho que não vai ser agora também que vai acontecer. Óbvio, tudo pode mudar de uma hora para outra, tudo bem, mas eu acho que realmente tudo que você disse, Senna, resume bem toda essa situação. É muito burocrático, envolve dinheiro, e acho que pro São Paulo agora, mesmo que ele rescinda, talvez não seja o destino do jogador. Bom, vamos lá, hein? Hoje teve aquela história do Marcos Leonardo, né? Primeiro que, assim, em nenhum momento foi citado o São Paulo, em nenhum momento diz que o São Paulo vai abrir negociações se ele rescindir com o Al Hilal. A questão da notícia dada em si é uma notícia para falar do futuro do Marcos Leonardo. Então, vocês críticos aí, vocês do Twitter, a turma do esgoto aí do Twitter, que gosta de dar porrada, fiquem vocês sabendo que a notícia é sobre o futuro do Marcos Leonardo e não propriamente vai voltar a negociar com o São Paulo, beleza? Dito isso, bora falar sobre esse camisa 9. Será que o São Paulo vai ter tempo hábil até a Libertadores para inscrever? Tudo bem que você tem 2 janelas de inscrições, né? Você tem a janela de inscrição das quartas e das semifinais para troca em lista e tal. Na verdade, você soma, né? Você troca um por outro, né? Você não soma, melhor dizendo, os jogadores. Então, a questão do São Paulo é olhar para o mercado de jogadores livres e aí poder fazer essa aquisição. São Paulo está olhando vários, o departamento de análise de mercado está dando alguns nomes, por exemplo, alguns empresários, né, parceiros ali, aquela coisa toda, intermediários querendo fazer negociação também oferecem alguns nomes. O São Paulo, por enquanto, está no momento em analisar alguns nomes, levar para o próprio Crespo, levar para a cúpula São Paulina, análise, e aí sim você abre negociações. E obviamente tem vários fatores ali que acabam influenciando. Tem que ter experiência em Libertadores, você ter ali um valor que seja um valor acessível para o São Paulo. Então é uma busca muito difícil mesmo. Ninguém assim tá muito confiante lá nos bastidores do São Paulo em relação a vai acontecer, vai conseguir um jogador aqui, vai trazer outro aqui e tal, vai escrever rápido e vai jogar o jogo contra a LDU. É muito difícil que isso aconteça. Então, dito isso, é assim que o São Paulo está trabalhando no mercado da bola para poder olhar para centroavantes livres no mercado. Muita gente fala assim, e o Daverson, né? O Daverson, Davinho. Bom, o Daverson é um jogador que tem experiência em Libertadores, é campeão de Libertadores, finalista de Libertadores com o Atlético Mineiro, né? Mas é um jogador que não encaixa, pelo menos no que eu pude apurar, não encaixa no perfil do elenco do São Paulo. O perfil do elenco do São Paulo é um pouco diferente em relação ao que é o Daverson, até pela característica dele, pela personalidade do Daverson. Então, os jogadores do São Paulo são um pouco diferentes, então o São Paulo busca também algo, né, no sentido de ter a característica hoje do elenco do São Paulo. Então o Daverson me falaram que é uma carta fora do baralho nesse momento de busca por atacante livre no mercado, certo? Claro que se a gente tiver novidade a gente vai trazer aqui e explicar tudo para vocês no canal, beleza? Bom...